Beleza, galera? Estamos aqui na IP de São Bartolomeu, mais essa semana jovem. Hoje a gente está recebendo aqui o pastor Ricardo, da primeira IP de Poços. Ele que foi o preletor do nosso primeiro dia aqui em São Bartolomeu. A gente vai estar conversando um pouco com ele. Pastor, o tema da nossa semana jovem é: qual a sua história? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu nasci no lar evangélico, meus pais já eram cristãos. Tem gente que não gosta muito disso, que acha que não tem um momento de conversão na sua vida, né? Mas eu acho o contrário. Eu acho que isso é uma bênção. A gente já começa a caminhar com instrução boa, com valores bons, com ensinamento bom. Isso é uma coisa boa. Mas a minha história é como a história de qualquer um. É uma história de erros e acertos. Eu tenho procurado caminhar com Deus para acertar mais do que errar. Eu espero que todos façam isso também. E como tem sido trabalhar com a juventude nos dias de hoje, tanto dentro da igreja como fora dela? Qual tem sido a dificuldade de trabalhar com a juventude nos tempos de hoje, tanto na igreja como fora dela? Tem sido um desafio grande, porque os jovens hoje estão muito exigentes. Os jovens estão muito exigentes. É claro que a igreja procura se capturar, procura ser relevante para a juventude também, né? A igreja precisa caminhar assim, buscando ser relevante para os jovens. Mas os jovens estão muito exigentes. Estão muito sem horário. Não tem horário para nada. Dorme de dia, fica acordado de madrugada. Difícil. Mas eu penso que isso só faz a gente repensar nosso jeito de ser igreja, a nossa mensagem, as nossas programações, as nossas posturas. Mas a gente pensa que a gente não pode abrir mão do arroz com feijão. A gente não pode virar um palco só para fazer showzinho para agradar todo mundo. A gente tem que ter uma boa programação, um bom encontro, um bom evento, mas tem que ter o arroz com feijão. Eu acho que o jovem está precisando valorizar um pouquinho mais o arroz com feijão. Que é a palavra, é a escola dominical, é sentar para ouvir uma pessoa, compartilhar uma experiência. Às vezes isso não chama muita atenção. Uma programação como essa hoje dá mais ibope. O arroz com feijão precisa valorizar também. Essa juventude que está complicado de trabalhar, como o senhor está dizendo, né? Que está nesse momento tão conturbado de transformações, que a gente vê que saiu às ruas, né? Poços de Caldas, parece que 10 mil pessoas lotaram a Assis ali, os protestos mais recentes. E que tem esse espírito revolucionário, parece que é da juventude mesmo, esse espírito revolucionário de a luta. Como a gente pode usar esse espírito revolucionário, de luta, de uma maneira eficaz na igreja? Como a gente pode, porque ao mesmo tempo que tem esse espírito, como o senhor disse, tem também um certo desleixo das coisas da igreja, né? Vai num movimento como esse que aconteceu em Poços, mas na escola dominical não vai. Como a gente pode reverter essa força, esse espírito revolucionário dos jovens para o trabalho da igreja? Olha, eu acho que a igreja precisa dar espaço para o jovem, mas o jovem precisa querer gastar energia com as coisas de Deus também, né? Porque a gente vive numa sociedade muito conveniente. A gente vai naquilo que a gente acha que é agradável, que é interessante, né? Vai muita gente lá para a manifestação, eu vou também. Vai muita gente para alguma outra coisa, eu vou também. Então aquilo que é conveniente, a gente gasta energia para aquilo, né? Então eu penso que muitos jovens não têm achado conveniente gastar energia na evangelização, no bom testemunho. Então eu acho que talvez precise a igreja abrir mais espaço e o jovem passar a achar isso importante também, né? Talvez ter um equilíbrio aí de ambos os lados, né? O trabalho não é só da igreja, também vem do jovem também. O jovem é a igreja. Mais uma pergunta, pastor. A nossa geração é uma geração que tem um acesso maior ao conhecimento, né, à educação,
ficar na cidade de Poços de Caldas, que é um polo universitário, né? Assim, hoje é muito mais fácil para a gente fazer um ensino superior, ter um conhecimento. A partir desses conhecimentos adquiridos, são conhecimentos que muitas vezes batem de frente com a palavra de Deus, né? A gente está sempre sendo colocado frente a frente com a ideia da ciência, com a ideia da igreja. Com essa maior facilidade dos jovens a atingirem esse conhecimento, qual o cuidado que a igreja tem que ter hoje para mostrar a verdade, que é a palavra de Deus, para esses jovens que vêm para a igreja hoje com um arcabouço de ideias diferentes? Como que a igreja tem que atingir esse jovem e mostrar a verdade da palavra? Eu penso que o papel da igreja é mostrar não só para o jovem, mas para qualquer pessoa que ele precisa ou ela precisa se tornar um discípulo de Jesus. E ser um discípulo de Jesus implica seguir a Jesus. E seguir a Jesus implica fazer o que Jesus fazia, adquirir o caráter de Jesus. Então eu acho que isso não depende só da igreja, depende da pessoa também. Como a gente conversou agora há pouco, a igreja pode oferecer um bom alimento, mas a pessoa pode não se alimentar daquele bom alimento. Então, uma coisa é a igreja oferecer um bom alimento, mas outra coisa é a pessoa se alimentar daquele bom alimento. Então, se a pessoa decidir ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele vai fazer isso na sua casa, ele vai ser um discípulo de Jesus no seu trabalho, em qualquer lugar. Eu penso que grande parte dos jovens e de muitas pessoas das igrejas hoje têm assumido um compromisso muito superficial com Jesus. Então não se entregam de verdade. E isso gera crente superficial, gera cristão sem profundidade, sem conteúdo. E o caráter de Jesus é o que nos é oferecido para a gente incorporar esse caráter. Não é à toa que a gente fala que as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida, porque a gente precisa ser com Jesus, parecer com Jesus, se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Então eu acho que a igreja precisa oferecer isso, oferecer um ensino, uma mensagem que leve as pessoas a serem discípulos e discípulos de Jesus, e as pessoas precisam querer serem discípulos e discípulos de Jesus, para que o verdadeiro, genuíno evangelho seja experimentado e seja anunciado através desses discípulos. Nós fazemos parte de uma igreja tradicional, uma igreja que é tradicional na sua denominação, mas também na nossa região, né? E uma das preocupações que a gente tem visto, tanto pela direção da IPI, como tanto a direção nacional como a direção regional, é de que a igreja nos últimos anos cresceu muito pouco. Teve um perfil de crescimento grande. E a juventude, como que a juventude, como o senhor acha que a juventude tem que trabalhar ou pode trabalhar para atingir mais pessoas para o reino de Deus? Na sua palavra, o senhor falou que disse que aquela coisa de folheto talvez não tenha uma ação tão grande quanto a nossa vida. É isso mesmo? Através da nossa vida hoje é a maneira mais eficaz de trazer pessoas para o reino de Deus? Eu penso que sim. Jovem é a pessoa mais indicada para evangelizar jovem. Uma pessoa de 70 anos pode até conseguir evangelizar um jovem, mas um jovem tem muito mais facilidade de fazer isso. Ele fala a mesma língua, conversa os mesmos assuntos, vive o mesmo ambiente, experimenta amizades iguais, tem o mesmo dialeto, né? Então vai se fazer entender muito mais fácil. Então eu penso que o jovem é a pessoa mais indicada para evangelizar jovem. E eu acho que é através do relacionamento. Eu acho que o segredo da evangelização nesse estilo de sociedade que a gente vive hoje, o que mais funciona é através do relacionamento. Eu sou responsável por evangelizar as pessoas que eu convivo. Eu não posso colocar isso na responsabilidade do pastor Tiago. O pastor Tiago não vai evangelizar as pessoas que eu convivo lá em Poços de Caldas, porque ele mora aqui em São Roberto. Eu tenho que evangelizar as pessoas que eu convivo lá. E cada um fazer isso no seu círculo de amizade.
né? É claro que vão ter outras oportunidades da gente evangelizar outras pessoas, talvez que a gente não conheça, né? Deus abre portas da forma como Ele quer, mas a gente não pode fechar o olho para isso. A gente tem que abrir a nossa visão para entender que o nosso círculo de amizade é o nosso campo missionário. É o nosso campo missionário. Eu não posso pedir para o evangelista vir evangelizar a minha cidade, porque eu estou ali na minha rua, no meu bairro, é ali que é o meu campo missionário. Para terminar, pastor, que conselho o senhor deixa para os jovens da EPI? Né? A gente está vivendo um momento de transformação não só no mundo. Eu tenho percebido que a nossa denominação também tem, de certa forma, se transformado. Tem um olhar maior para o campo missionário. E qual o conselho que o senhor deixa para a gente, jovens da IPI? Boa pergunta. Mas eu acho que se tem um conselho bom para ser dado, é a gente viver uma vida integral com Jesus. Uma vida onde a gente experimente a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo conosco, onde a gente tenha a experiência de falar para alguém: olha, Deus está me abençoando. Isso não por coisas grandes, mas por coisas simples, por coisas do dia a dia, né? A gente nota Deus nos abençoar conforme a gente vai tendo essa experiência com Deus. Mas a questão é a gente ter uma experiência com Deus de profundidade, uma experiência verdadeira, a gente viver um evangelho genuíno, porque senão a gente cai no farisaísmo, a gente vira fariseu. A gente finge que é cristão, os outros acreditam que a gente está fingindo que é cristão, mas a gente não é. E a questão é mais lá dentro. Eu acho que um conselho que a gente pode dar é mais nesse sentido. Os jovens de hoje estão precisando de profundidade, estão precisando de entrega, estão precisando de verdade, de palavra boa. Eu acho que Jesus nos aconselha a isso, a caminhar nesse sentido, a trilhar o caminho que é Ele mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como a gente fugir. A gente tem que seguir Jesus, e procurar ser o mais parecido com Ele. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso, ou pelo menos a gente nos esforçar para tentar ser o mais parecido possível, a gente está no caminho certo. Obrigado, pastor. Deus continua usando muito sua vida. Amém. E galera, até a próxima. Falou.